Boa tarde, irmãos e irmãs. Meu nome é Adonis Batista da Silva, aluno do curso de Teologia da Unicesumar, Polo de Divinópolis, Minas Gerais. Eu queria trazer aqui uma reflexão crítica sobre a atuação dos coaches à luz da fé cristã. É uma alegria poder compartilhar com vocês hoje uma reflexão muito importante e atual, que tem gerado discussões tanto dentro quanto fora das igrejas. O tema da atuação dos coaches e como podemos analisar essa prática à luz da nossa fé cristã. Nos últimos anos, o termo coach se popularizou enormemente. Originalmente, essa palavra era dirigida para se referir a treinadores esportivos, pessoas que orientavam atletas no desenvolvimento de suas habilidades. Mas com o passar do tempo, esse conceito foi ampliado e o coach passou a atuar em várias áreas. São elas: carreira profissional, gestão do tempo, planejamento financeiro, relacionamentos, saúde mental e emocional e tantas outras. Hoje não é raro encontrarmos eventos, cursos e até mesmo palestras em igrejas conduzidas por coaches. Muitos deles prometem ensinar segredos de sucesso, prosperidade, felicidade plena e realização pessoal. Mas, diante de tanto conteúdo sendo divulgado, precisamos parar e refletir. Tudo isso está realmente em sintonia com os princípios da nossa fé cristã? É uma pergunta. Esse é o convite que quero fazer a todos vocês. Primeiro, aqui uma pergunta: o que faz um coach e como ele atua? Primeiro é importante entendermos o que exatamente um coach faz. Ele não é um terapeuta, nem um pastor, nem um conselheiro espiritual. O coach, em teoria, é um profissional que ajuda o cliente a identificar seus objetivos e traçar um plano para alcançá-los. Ele utiliza técnicas de motivação, planejamento estratégico e desenvolvimento pessoal. O foco geralmente está no futuro, onde você quer chegar e o que precisa fazer para alcançar seus sonhos. Na prática, há coaches para praticamente tudo. Na carreira, coach para emagrecimento, relacionamentos, inteligência emocional, empreendedorismo, educação financeira e por aí vai. Várias outras áreas que existem hoje, o coach. Essa oferta variada
atrai muita gente, inclusive cristãos que desejam melhorar suas vidas. Mas como cristãos, não podemos apenas aceitar e consumir qualquer ensinamento. Nós temos um padrão, uma régua espiritual, que é a palavra de Deus. Por isso, é fundamental avaliar o que esses profissionais ensinam e identificar se há compatibilidade com os princípios do Evangelho. Porque se aquilo que a gente aprende, se não tiver compatibilidade com a palavra de Deus, de forma nenhuma devemos aceitar, mas apenas o que está dentro da palavra de Deus. Agora nós vamos aprender os comportamentos inapropriados e incompatíveis com a fé cristã. Vamos então identificar alguns comportamentos e mensagens que, infelizmente, aparecem em conteúdos de coaching e que são incompatíveis com a fé cristã. Primeiro, o primeiro ponto é a falta de modéstia. Muitos coaches incentivam uma visão inflada do ego, onde a pessoa é colocada como centro de tudo. Frases como: você é o protagonista absoluto da sua história, ou você é ilimitado, ou basta querer e o universo vai te entregar. São muito comuns. E esse tipo de discurso exclui totalmente a soberania de Deus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, a Bíblia nos lembra que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bíblia 2007. Reconhecer a dependência de Deus é essencial para o cristão. Todo cristão tem que reconhecer que Deus, ele é sobre todas as coisas. Outro comportamento problemático é a falta de abnegação. Falta de abnegação. Jesus nos ensinou a negar a nós mesmos, tomar cada um a sua cruz e segui-lo. Isso é o oposto da mentalidade de tudo pelo seu prazer. Faça o que te faz feliz, sem considerar princípios morais ou até mesmo princípios espirituais. Além disso, há uma ênfase exagerada em bens materiais e sucesso financeiro. Claro que não é errado buscar uma vida estável e digna, mas transformar riqueza em sinônimo de bênção é uma distorção perigosa. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos orienta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bíblia 2007. Viram aqui? É o que a palavra do Senhor nos fala. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Outro ponto preocupante é a idealização pessoal e familiar, onde se cria uma imagem de sucesso perfeito, como se fosse
possível ter uma vida sem problemas, apenas com pensamento positivo. Isso ignora a realidade do sofrimento, do aprendizado através das provações e da dependência da graça de Deus. Agora nós vamos ver alguns pontos convergentes com a fé cristã. Por outro lado, há pontos ensinados por coaches que podem sim ser úteis e convergentes com princípios bíblicos. Por exemplo, a liderança. A Bíblia nos ensina muito sobre liderança servidora. Jesus é o nosso maior exemplo de líder. E como, né? Ele lavou os pés dos discípulos, ensinando que quem quiser ser o maior deve ser servo de todos. A gestão do tempo também é algo valioso. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, somos exortados a remir o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Planejar bem a nossa rotina e nossos compromissos é uma forma de honrar a Deus. Outro ponto positivo é o incentivo à busca por conhecimento e aperfeiçoamento. Em Provérbios capítulo 4, versículo de número 7, nos diz que a sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquire a sabedoria. Bíblia 2007. Buscar capacitação é algo que pode glorificar a Deus, desde que com humildade. A inteligência emocional, tão falada pelos coaches, também pode ser abordada à luz da fé. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 19, nos orienta: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A Bíblia é Bíblia 2007. Saber lidar com nossas emoções é essencial para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Por fim, a valorização da vida comunitária. Um tema que alguns coaches mencionam. É fundamental para nós cristãos. Fomos chamados para viver em comunhão, servindo uns aos outros, como nos ensina em Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47, que eu quero compartilhar com vocês aqui a palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 2, do versículo 42 até o versículo de número 47. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é revista e atualizada. Como viviam os convertidos? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é o que está escrito na palavra do Senhor, aqui em Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo de número 47. Depois você pode acompanhar aí na sua Bíblia. É claro que existe diferença em versões, mas o mesmo sentido. Então, continuando aqui, quero trazer agora 3 orientações práticas para discernir ensinamentos de coaches. Para concluir, quero compartilhar as 3 orientações práticas para que você, como cristão, avalie se os ensinamentos de um coach são compatíveis com a fé. Primeiro, verifique a centralidade de Deus. O coach reconhece a soberania de Deus ou coloca o ser humano como autossuficiente? Isso é um perigo, colocar o ser humano como autossuficiente. Nós temos e precisamos e dependemos de Deus. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre nossa vida. Se Deus não é mencionado ou é tratado como uma ferramenta para o sucesso, desconfie. Segundo, analise os valores promovidos. O foco é pelo sucesso, riqueza e poder pessoal? Ou há incentivo à humildade, serviço, honestidade e amor ao próximo? Valores bíblicos precisam ser a base. E terceiro e último, compare com a palavra de Deus. Tudo que ouvimos, seja de um coach, de um pastor ou de qualquer uma outra pessoa, deve ser filtrado pela Escritura. Se o ensino contradiz a Bíblia, simplesmente rejeite. Quero deixar um forte abraço a todos, agradecer por assistir essa palestra sobre coaching. Que Deus em Cristo abençoe a cada um na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.